Bom, nós estamos aqui com muito carinho, recebendo aqui na nossa sala a doutora Flávia Alencar, que vai falar para a gente hoje sobre direito do consumidor. Eu acredito que tenha milhões de perguntas quando se fala de direito do consumidor, porque você fica naquela dúvida, eu quero saber disso, eu quero uma resposta para isso, eu comprei uma coisa, e veio uma compra indevida, como resolver? Ó, ela, boa tarde, doutora Flávia. Boa tarde, Renato. Obrigada pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui e a gente vai falar sobre tudo, todos os assuntos de direito do consumidor, que eu sei que muita gente tem dúvida sobre isso. É verdade. Como já falei aqui no comecinho, né, doutora, como você fala de direito do consumidor, rapaz, são muitas perguntas e é bem abrangente, doutora, esse assunto, porque fica aquele questionamento. Fiz uma compra, não chegou até agora. Como é que eu faço? Veio um cartão, veio um produto, mas eu não pedi. E eu tenho meus 60 anos. Vocês estão querendo me enrolar, hein? Como é que é para você, doutor? Eu acredito que lá no seu escritório você recebe N perguntas, vários questionamentos relacionados a isso. Fala um pouquinho para a gente. Sim. No escritório, a gente recebe assuntos muito diversos, né? Porque, como você disse, direito do consumidor é muito abrangente. Então, por exemplo, erro médico, que a gente às vezes nem imagina, né, que pode pedir uma indenização tem sido sobre constante? isso. Constante. Principalmente em relação a consultórios de odontologia. Sério? Por exemplo, os médicos, eles não pedem algum exame e acabam fazendo algum procedimento que a pessoa não poderia receber. E aí não adere, infelizmente, não fica bom, né, o procedimento. E aí a pessoa pode sim ir na justiça, pedir indenização, pedir a devolução do valor e muita gente, infelizmente, não sabe disso. E quando, um exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, não tem nada a ver. Aí chega o pai, ou a mãe, um amigo, procura um advogado que seja ligado a isso, ao direito do consumidor, vai em busca dos seus direitos. E tem algumas senhoras de idade, a gente está aqui falando até com um público muito grande da terceira idade que está nos assistindo, que acabam sendo prejudicadas, doutora, concernente a isso. Quando vier, vamos lá, por parte, quando vem determinados pontos relacionados ao direito do consumidor, é para a gente ir na hora procurar um advogado relacionado para isso ou deixa passar um tempo? Porque você que está nos assistindo aí, tá deixando passar, hein? Não pode deixar passar, doutor? Explica para gente. Se deixar passar um tempo, que eu sei que às vezes a pessoa fica pensando, né? Acontece, não ou tem problema. Medo. Pois é, não tem problema, mas o ideal é que logo que você identifique, por exemplo, contratei um médico e eu não consegui o desejado, você pode já contratar imediatamente um advogado especialista no direito do consumidor. Por exemplo, no meu escritório, eu recebo muitas reclamações sobre, como você está falando de idosos, sobre contratos indevidos. Ou seja, o que isso significa? Eu sou idosa, tenho minha aposentadoria e recebo descontos que eu não sei o motivo. O porquê disso, né? O motivo, pois é. E aí eu posso procurar um advogado para que me informe por que eu estou sendo descontada. Porque, infelizmente, o que acontece muito, Renato, é que fazem contratos indevidos no nome dos idosos e a pessoa começa a ser descontada sem saber por que aquilo está acontecendo. E são descontos altos e por anos. O último que nós vimos, o idoso ele estava sendo descontado 82 vezes de R$60. Que isso? Infelizmente, sério, ele era muito idoso e ele não percebeu o desconto. Ele achou que fosse uma taxa bancária, né? Que acaba que a gente se confunde, não entende muito bem o que significa na hora. E aí, quando ele procurou o escritório, ele me explicou o que estava acontecendo e nós entramos com a ação. E nessa ação a gente pede a devolução de todo o valor que foi cobrado. Retirado. Exatamente. E mais uma indenização junto? Mais a indenização moral. Se a gente conseguir comprovar que a outra empresa teve má fé, a gente ainda pede a devolução do valor pago em dobro. Então é uma ação muito importante, que muita gente não sabe, né? As pessoas, às vezes, deixam pra lá, falam que a justiça vai demorar muito. É um valor tão pequenininho, R$82 já faz muita falta por mês. É verdade. E você já poderia ter comprado aí 2 quilos de carne, né? Mais ou menos verdade. Isso. E assim, é complicado porque é uma verba alimentar, né? Sim, claro. Então, a pessoa que recebe a aposentadoria, ela precisa muito, trabalhou por anos, né, para receber aquele valor, foi um dinheiro suado, então é muito injusto que receba esse desconto.
Por isso que a gente sempre fala lá no escritório que precisa sim buscar seus direitos, não deixa pra lá, não acha que é besteira, que mas já acabou. Não dá. Você tem que procurar os seus direitos, porque o judiciário hoje entende que é uma prática ilegal. E você falou algo muito interessante. Exemplo, quando está voltado no salário, quando o desconto vem dentro do salário da pessoa. O que essa pessoa, exemplo, hoje é dia 3? Não, hoje é dia 4. Dia 4. Dia 4. Algumas pessoas vão receber amanhã dia 5, outras dia 10 e outras dia 15. Né? E qual que seria a dica que você daria para todos os aposentados que estão nos assistindo, para poder olhar lá no seu quadro de salário, né? Já observar, olha, esse valor aqui, começar a observar isso, tem o salário normal da pessoa e de repente uns descontinhos. Ela já tem que começar a observar e já procurar um advogado? Isso, exatamente. O que você pode fazer? Você que está aí pensando, olha, eu vou receber minha aposentadoria amanhã, vou dar uma olhada. Você olha na sua folha de pagamento. Você consegue ver isso com muita facilidade no site Meu INSS. Você consegue ir lá, pede alguém para te auxiliar. Você entra nesse site, olha o seu extrato de pagamento. No extrato de pagamento, você vai ver o seu valor que você recebe e alguns valores diferentes, que, por exemplo, pode ser uma consignação em pagamento ou um RMC. O RMC ele só é cobrado se você tem algum empréstimo ou algum cartão de crédito no seu nome. Se você não tem nada disso e está sendo cobrado por algum RMC ou RCC, é porque existe alguma coisa indevida no seu nome. Então, você pode imediatamente procurar um advogado, que aí, no caso, você pode procurar o nosso escritório. A gente tem muito sobre isso, sobre o RMC, por exemplo, que sendo cobrado há meses e a pessoa não tem um contrato, não tem um cartão de crédito, por exemplo, e aí a gente consegue descobrir o que aconteceu. Entendi. E eu estava conversando aqui nos bastidores com a doutora Flávia e eu falei assim, doutora Flávia, eu vou perguntar, porque acontecem muitos casos do marido, da esposa, que são de idade, receberem cartão de crédito, mas ele não fez o pedido, né? Seja do banco A, o banco B, o C, não fez o pedido. Agora, se fosse Black, pode vir que a gente aceita. É verdade. O Black a gente aceita. O Black a gente aceita. Agora, outros tipos de cartão sem ser pedido, para poder ficar descontando anuidades adicionais, a gente não aceita. Como fazer a respeito disso, doutora? Eu tive, agora, há pouco tempo, um caso que uma senhora, ela recebeu o cartão de crédito na casa dela, ela não desbloqueou o cartão, e aí ela me procurou para me perguntar o que ela faria. Nesse caso, é ilegal essa prática de enviar um cartão de crédito que não foi pedido. Só que mesmo assim, as instituições financeiras enviam. Assim, você já pode pedir para o seu advogado entrar com a ação, pedir a ilegalidade daquele cartão de crédito, e aí já caberia a indenização moral. Já caberia, né? Já caberia. Já aconteceu um caso, doutora, de você ter recebido lá no seu escritório uma pessoa que chegou e falou assim, poxa, a mulher até que me ligou perguntando se eu queria um empréstimo de, sei lá, 10, 15 ou 20 mil. Eu falei que não. Aí passou uma semana, me ofereceu novamente um empréstimo, falei que não. Quando veio o salário da pessoa no outro mês, aí veio descontado. Ué, mas eu não pedi empréstimo nenhum. Como resolver agora esse problema, doutora? Acontece mesmo. E eles se valem... Já pegou esses casos? Sim. Infelizmente, muitas vezes. Conseguiu reverter? A gente consegue reverter e conseguimos indenização também nesse caso, porque eles se valem da vulnerabilidade, né, da pessoa mais idosa e eles insistem muito. Quem é idoso sabe que acaba que depois que começa a aposentadoria, a receber aposentadoria, recebe milhares de ligações o tempo todo. Aconteceu com a minha mãe. Minha mãe se aposentou, eles começaram a ligar para ela 20 vezes por dia. Quando ela não atendia, me ligavam. Falavam, olha, Mônica é o nome da minha mãe. Falavam, olha, dona Mônica, você tem aqui um valor que a gente pode liberar para você. Minha mãe falava, não, eu não quero. Eles me procuravam, então a gente sabe que é insistente. E aí mesmo que a pessoa não queira, às vezes ela vai olhar lá no contrato dela, né, lá na folha de pagamento, e tem esse contrato indevido. Infelizmente, às vezes eles fazem até a assinatura. Você tá brincando? Sério, doutora? Fazem a assinatura falsa. Olha! E aí a gente consegue reverter, tá? Não é, assim, o pior dos mundos. A gente consegue pedir uma perícia para demonstrar que
a assinatura diferente, por exemplo, da sua identidade, para poder comprovar a ilegalidade. Nossa, e esses tipos de ações, de atitudes são feitas, é mais feito com pessoas da terceira idade? Que você vê que a pureza está nos idosos, que eles não conseguem ainda ter aquele... Não é que eles não tenham discernimento, a sabedoria, mas é porque vai diminuindo um pouco o conhecimento deles. Sim. Você percebe que tem acontecido mais com eles? Sim, ou tem com acontecido certeza. também conosco, adultos? Com certeza acontece mais com idosos, Sim. em maioria é com idosos, mas também acontece com pessoas mais jovens. A gente teve no escritório, há pouco tempo, um empréstimo também ilegal, feito De no nome da quanto, mais ou pessoa. menos? Olha, eu acho que foi 20 mil o empréstimo que pegaram. Era um valor muito alto. E a pessoa percebeu só quando entrou, nesse caso, né, foi no aplicativo do banco. A pessoa entrou no aplicativo do banco e percebeu aquele empréstimo indevido. Infelizmente acontece muito. Todos estamos propensos, né, Sim. a passar por uma situação dessa. Mas como as pessoas idosas são um pouco mais vulneráveis, às vezes não conseguem ali mexer com a internet, porque como eu te falei, você consegue pelo site do meu INSS com mais facilidade. Às vezes a pessoa mais idosa não tem tanto traquejo, né, não consegue entrar ali na plataforma do meu INSS. Então, acabam se tornando vulneráveis e eles se aproveitam mesmo. Gente, eu fico imaginando. Nós falamos aqui no comecinho sobre erros médicos, gostaria Sim. até que frisar um pouco mais sobre isso. Agora eu fiquei assim, até assustado. Você disse que acontece mais no caso dos dentistas, na parte odontológica? Sim, pois é. É uma coisa muito delicada, né, a gente quando fala de sorriso. Sim. Porque a pessoa vai procurar o dentista, vai procurar para fazer, às vezes, um implante dentário. Sim. É o que mais aparece pra gente hoje, é o implante dentário. A pessoa, e é um valor, a gente sabe que é caro, né, você caro. fazer um implante. E os médicos não pedirem todos os exames necessários. E aí, quando vai fazer o implante, ele não adere. A pessoa acaba perdendo dinheiro ou tendo que pagar diversos outros procedimentos para conseguir consertar aquele primeiro procedimento. Então, se você fez um implante, não deu certo, a gente tem um caso, por exemplo, que eles arrancaram 10 dentes Do idoso? da idosa. Nossa. Quando foi fazer, como não tinha feito o exame, quando foi fazer o implante dentário, não aderiu, porque não tem mais osso para fazer. Por isso é tão importante você fazer todos os exames necessários. Então, se você, por exemplo, vai num dentista e ele já não te pede todos os exames, que isso eu falo, raio-x, por exemplo, é imprescindível. Para ele saber como é que está a sua saúde bucal, você já sabe que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada por trás aí, né? Exato. Então, porque, infelizmente, eles querem muito, né, fechar aquele contrato, Sim. às vezes, enfim. É de 10 mil, 15 mil, 20 mil, São independente valores- do valor. Pois é, muito altos. Então, se ele fizer todos os exames, tudo certinho, então você precisa de uma confiança naquele médico, né? Naquele dentista, porque é uma coisa muito séria. Sorriso, a gente sabe que quando a pessoa, por exemplo, tá sem o dente, aí tem uma festa de fim de ano, tem um casamento e tem que ir daquela forma, né? Então a gente é um profissional que a gente precisa de muita confiança. Se caso você tenha passado por esse procedimento e não tenha dado certo, você pode pedir a devolução do seu valor, do valor que foi pago, e pedir a indenização moral. Então você não fica aí muito encantado. Que sorriso lindo! Olha, gente, eu vou fazer. Fica naquele encantamento quando vê o dente lindo, perfeito. Já quer fazer sem observar detalhes que aos nossos olhos pode achar que é banal. Olha, não pediu, ai, graças a Deus, isso aqui não me pediu Sim, o exame. vai ser E mais se eu for barato. fazer o exame X, o exame Y, vai me levar tempo. Sim. E eu sou o tipo de pessoa que sou muito ocupado, não tenho tempo. Mas precisa ser feito porque se der problemas lá na frente, você tem como recorrer. É mais ou menos assim, verdade, doutora? É isso mesmo. E é importante a gente recorrer sobre isso, porque é muita confiança que a pessoa colocou naquele profissional, Com né? certeza. E é muito importante você ter um sorriso, por exemplo. Como é que a gente ia estar aqui sem sorrir, sem Verdade. poder conversar? Às vezes as pessoas ficam com vergonha, precisam ficar colocando a mão na boca. Então a gente fala tudo isso, por exemplo, num processo.
sobre indenização moral, a gente explica o que a pessoa passou. Por exemplo, eu fui convidada para ser madrinha de casamento e eu tô sem o dente aqui porque fiz o procedimento e não deu certo. Então é importante você procurar um profissional, procurar um advogado que te ajude para você pegar o seu valor de volta, o valor pago. Entendi. Doutora, uma vez que a pessoa chega até o teu escritório, vamos chegar lá no teu escritório, olha, doutora, eu tenho esse problema assim, o meu é indenização ligado à minha aposentadoria, que está sendo descontado, o outro é do cartão de crédito, o outro é um erro médico. A pessoa precisa dar uma entrada para poder mover essa ação? Como é que é feito o procedimento? No meu escritório, como funciona? A gente faz por êxito, ou seja, você chega lá, explica o que você precisa da ação, a gente dá a entrada e no final, se você tiver êxito, se você tiver a indenização, aí sim, é pago um valor. Se não, não, a gente não cobra para dar entrada. A gente chama isso de contratação ad êxito. Ah, entendi. É muito mais fácil, né? É mais fácil, que aí você vai olhar o quadro da história da pessoa? Sim, sim. Né? E aí ela não precisa de imediato colocar um valor. A gente consegue entrar com a ação e só ao final, quando a gente tiver o êxito do processo, que é pago uma taxa. Mas aí você consegue já, um exemplo, se eu chego lá com uma situação, oi, doutora Flávia, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Então, doutora, eu estou com esse problema aqui, essa situação assim, 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 assado. Você dá um prazo de quantos dias, mais ou menos, para poder trazer uma resposta de que a causa... Eu não digo que a causa vai ser ganha, de que você vai conseguir solucionar aquele problema. Logo que a pessoa consegue trazer o problema, a gente já sabe bem o entendimento, como funciona em cada tribunal. Onde vai entrar o procedimento, né? Exato, a gente já consegue dar para ela mais ou menos um parâmetro. Como que pode ser a ação, o que a gente pode pedir, o que é melhor não pedir. E como eu trabalho com a Lindinês, a doutora Lindinês, que já veio aqui, a gente não tem aventuras jurídicas no nosso escritório. Então, assim, quando a gente der a entrada, é provavelmente porque a gente viu realmente que tem um direito sendo violado ali. Entendi. Agora, doutora, eu quero falar sobre compras na internet. Quando se fala de... eu vou falar um caso, eu acredito que foi Livramento. A gente está no mês de outubro. Se eu não me engano, ou foi entre fevereiro, março, acho que foi março ou abril. Fui fazer uma compra... tentar, né, fazer uma compra na internet, eu já sou meio receoso, fiquei com medo, falei, gente, faço ou não faço, que naquela, e meu amigo ficou buzinar é ficar em cima de mim para poder fazer aquela compra. Se eu não me engano, acho que era de R$8.000 e podia parcelar. Você acredita, eu peguei como livramento para mim, né, que o cartão não foi aprovado, mas só que eu podia fazer aquela compra. Não foi aprovado, eu ainda perdi o cartão. Nossa, não era para acontecer. Não era para acontecer, perdi o cartão e também o limite que tinha naquele cartão, né, foi extorquido, né? Sim. E eu fiquei pensando assim, gente, então não era para acontecer. Quando aquela pessoa faz a compra na internet e a pessoa... por exemplo, é dado um prazo de 10, 15 dias para poder chegar a essa compra. E já se passaram 2 meses e não veio a compra. Como que é o procedimento? Como é que é o processo? Sim. Infelizmente isso acontece muito, né? Depois da pandemia, a gente começou a procurar mais as compras na internet e acontece de não chegar algumas vezes. Você pode também procurar a justiça para isso. Você pedir a devolução do seu valor que foi pago. Também pedir uma indenização sobre isso. É importante que você tenha todos os dados comprovando, por exemplo, quanto que foi pago, para que dia que ia chegar. É importante você ter tudo, todos os prints, né? Para poder comprovar que você tinha feito aquela compra e que ela nunca chegou na sua casa. Infelizmente, isso já aconteceu comigo também. Já aconteceu? Ai, também aconteceu comigo. Mas aí, como eu não tinha... não sei, eu deixei passar, doutora. Acho que deve ter uns 2, 3 anos isso. Caramba! Eu fiz uma compra, foi roupas, e não conseguiu chegar na minha casa. Eu também aí você nunca buscou? Não, nunca busquei. É porque às vezes a gente acha que a justiça é trabalho, né? Vai me dar muito trabalho, entrar com processo, deixa isso pra lá. Sendo que não, a gente tenta, depois que começa o processo, a gente tenta de todas as formas não dar trabalho nenhum pro cliente. Entendi.
Bom, já que o nosso bate-papo está muito gostoso, está interessante, porque dá vontade de fazer um monte de perguntas, e essa doutora maravilhosa está aqui no nosso meio, está aqui conosco, eu quero abrir um espaço para vocês que estão nos assistindo, para poder fazer perguntas. Você que tem uma pergunta, Renata, doutora Flávia, fui na loja e deu um problema lá na loja. Eu fiz uma compra na internet, deu um problema assim, a aposentadoria da minha mãe, do meu pai, liga para a gente agora. Você que tem algo relacionado ao direito do consumidor, pode estar ligando para a gente agora. Telefone de contato está aí na sua tela, ó. DDD 011 2281 8181 e DDD 011 2959 2121. Você que está doido aí para poder querer saber algo relacionado a dúvidas sobre o direito do consumidor, doutora Flávia está aqui para responder tudo. Doutora, eu caí na armadilha? Não sei. Como decifrar? Você tem noção mais ou menos como que a gente distingue que aquela empresa é uma empresa boa, não é uma empresa viável para a gente fazer esse tipo de compra? Porque muita gente tem caído... Olha o telefone tocando. Mas boa sua pergunta, porque a gente tem como descobrir, na verdade. Tem um como site descobrir? chamado Reclame Aqui. Você joga lá e você consegue descobrir se essa empresa realmente faz, se entrega, ou se depois ela te dá um retorno sobre o que aconteceu. Reclame Aqui, é bem legal. Gente, olha, doutora Flávia respondendo tudo pra gente. Vocês têm como decifrar e distinguir todas as pessoas. A gente fica naquela dúvida, gente, faça essa compra aqui no site ou não faça? Sempre vamos pesquisar. Bom, temos uma ligação. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? E da onde? Rosimeire. Rosimeire? Meire? Meire? Alô, Meire? Isso. Abaixa só um pouquinho o volume da sua televisão e ouve só pela televisão. Abaixa um pouco. Eu? Oi, abaixa um pouquinho o volume da sua televisão para que a gente possa conversar pelo telefone. Ah, sim. Senão vai dar eco, entendeu? Ok. Meire, qual que é a sua pergunta para a doutora Flávia aqui nessa tarde a respeito do direito do consumidor? Sim, quando a gente faz contrato com a imobiliária, eles têm prazo para fazer devolução do calção que foi feito? Desculpa. Acho que é isso. Quando é feito um contrato na imobiliária e é feito o calção, tem um prazo para ser devolvido? Nesse caso, teria que ver o contrato que a senhora fez com a imobiliária. Tem mais alguma forma que eu posso te ajudar, dona Meire? Não entendi. A senhora tem mais alguma dúvida? É porque, nesse caso, é necessário analisar o contrato. Acredito Não, que a porque, senhora... porque o imóvel já foi entregue quase 3 semanas, né? E até agora a gente tenta entrar em contato com eles falam que está em reunião, está não sei o quê, ainda não conversaram com a gente. Mas é contrato... A senhora comprou um imóvel? Não, foi alugado. Alugado. A senhora alugou um imóvel. É aquele apartamento, um exemplo. Eu quero alugar um apartamento e o proprietário do apartamento fala assim, ó, antes de você entrar, você tem que dar um calção de, 2 meses, 3 meses adiantado. E ela ficou Vê se é isso, Meire, que eu entendi. Aí ela morou no apartamento, 2 anos, 3 anos, e ela saiu. Ela relatou que saiu tem 3 semanas e até agora não devolveram aquele calção que ela deu de entrada no começo. A senhora tem que entrar em contato com a imobiliária. Se a senhora não tiver o seu contrato em mãos, precisa solicitar para eles precisam te entregar, esse documento, para a senhora ver qual é o prazo que foi estipulado lá no início, quando a senhora foi morar nessa residência, tá bom? Para poder entender qual é o prazo deles. Com certeza foi estipulado, sim. Mas a média do prazo é o quê? 30 dias, 60? É o que eu não posso te dar uma média, Você porque tem um depende... exemplo, mais ou menos, para dar para ela? Já pegou esse tipo de caso, doutora? Então, no meu escritório não é muito comum imobiliário, né? Porque o consumidor normalmente são outros tipos de contrato. Mas, nesse caso, se já tem 30 dias que ela saiu... Tem 3 semanas, semanas, ela saiu. já é bastante tempo, tá? Então, a senhora precisaria mesmo entrar em contato com a imobiliária para poder saber no contrato quanto ficou estipulado. Porque pode ser 3 meses, por exemplo. Então, a senhora precisa entrar em contato com eles. Entendi. Entendeu, Meire? Entendi. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço pelo carinho. Beijo. Beijo, tchau. Temos mais uma ligação. Alô?
Alô. Boa tarde, meu amigo. Quem fala e da onde? Eu sou de Pirassununga, São Paulo, Academia da Força Aérea. Qual que é o seu nome? Soldado João. Soldado João? É. Isso, da Aeronáutica. Da Aeronáutica. Tudo bem, soldado? Tudo bem, eu queria tirar uma dúvida com a doutora. Sim. Pode perguntar. Doutora, a minha mãe ela passou pelo INSS e o que acontece, né? A minha mãe ela está sobre o Justiça, né? E o que acontece? O perito, ele avaliou, né? A minha mãe já tem 60 anos, só a quarta série, né? Então ali, ele colocou reabilitação. O que seria isso? A mãe dele tem 60 anos, só fez até a quarta série. É isso, soldado? Isso. Ela tem 60 anos já. O que seria a reabilitação? E no final? Eu só não ouvi o finalzinho. Você falou o quê? Reabilitação. Reabilitação? Isso, o perito. O que você quer saber sobre a reabilitação? Então, o que seria, no caso, para ela voltar no mercado, porque ela tem a quarta série primária, ela tem 60 anos. Como que funciona essa perícia do INSS? Ah, A perícia entendi. da INSS. Então, nesse caso, ela ainda está fazendo pedido de aposentadoria, é isso? Isso, doutora, ela está pelo advogado, né? Sim. E aí ela está fazendo um pedido e pediram uma perícia médica. Médica não, desculpa. Isso, justamente. Aí eu levei ela passou pela perícia, né? E o perito mandou reabilitação. O que seria isso? Provavelmente ela vai precisar fazer uma nova perícia, Ah, tá, ok, doutor. Entendi. tá bom? Para eles verem se ela está apta a receber a aposentadoria do INSS. Mas, como você está falando, provavelmente ela tem o direito sim. A gente consegue, lá pelo INSS, ver como é que está a situação dela. Então, como você está falando, ela já tem um advogado, ele consegue ver toda a situação dela pelo meu INSS, tá bom? Espero ter conseguido te ajudar. Tá, ok. Muito obrigado, doutor. Eu falo que Pirassununga aqui da Aeronáutica. Um abraço a todos vocês aí. Obrigada. Obrigado, soldado. Nós te agradecemos. Vocês estão aí ligadinho aqui conosco na programação da Rede Mais Família, programa Sempre Melhor. Pode estar ligando para a gente agora, DDD 011 2959 2121 e DDD 011 22 81 81 81. Você que tem alguma dúvida, algum questionamento relacionado ao direito do consumidor, passou por uma situação constrangedora numa loja, no trabalho, até mesmo na compra da internet e quer tirar uma dúvida, a doutora Flávia está aqui para responder todas as questões para você. E voltando ainda com o assunto da internet, doutora, que a gente estava aqui falando, como se fala de assunto da internet, é algo assim bem abrangente, porque hoje em dia a internet é tudo. É verdade. Hoje a internet, a pessoa deixa de assistir televisão para pegar o streaming. A pessoa deixa de ir para mercado, deixa de ir para fazer várias outras coisas para poder entrar nas redes sociais e internet. E como se fala de compra, como você já falou, que a gente consegue decifrar, distinguir quando um site é falso ou não? É pelo Reclame Aqui? Isso. Lá o Reclame Aqui, ele tem um ranking das lojas que respondem, as lojas que acaba que não entram em contato mais com o consumidor, que somem, né? Porque acontece muito. Você faz uma compra confiando que aquela loja existe, que aquela loja vai te fazer a entrega, mas não acontece. Então, para você se prevenir, para você já não fazer a compra nessa empresa, que pode ser ilegal, enfim, você pode procurar lá no Reclame Aqui, você coloca, por exemplo, lojinha que vi no Instagram, você vê lá e consegue descobrir. Você diz isso para, por exemplo, agora, quem está nos assistindo está com o seu aplicativo, está com o seu celular na frente. Eu já vou direto você pode fazer essa pesquisa? Sim. Sem antes mesmo de entrar no site? Isso, você pesquisa lá, porque como esse site, ele é para o consumidor, ele é feito para o consumidor mesmo, para a gente poder falar o que aconteceu. Eu fiz, por exemplo, uma compra há pouco tempo e ela não chegou na data combinada.
Aham. E aí eles me deram mais 30 dias para ela chegar. Ou seja, Eles entraram em contato com você? exatamente. A loja que me forneceu o produto me falaram, olha, não vai chegar. Eu preciso de mais 30 dias. Eu consigo fazer uma reclamação nesse site, Reclame Aqui. Ou seja, você, que não tem nada a ver com a minha história, consegue ver a reclamação que eu fiz. Então, você sabe o que passou comigo, você pode olhar lá e pensar, olha, nem vou olhar essa loja, porque olha só o que aconteceu com essa outra consumidora aqui, então eu nem vou comprar. Então, é uma forma da gente se resguardar, né? Esse site. Entendi. Olha que coisa interessante. Então, antes mesmo de você for fazer qualquer tipo de compra pela internet, não cair aí no golpe, como eu agradeço muito a Deus, porque eu ia cair num golpe aí de 8 mil reais e o próprio, né? Meu cartão foi nem permitido. Mas aí acabou que meu cartão não permitiu e ainda perdi o cartão. Nossa Senhora. Perdi o cartão com limite bom. Mas, amém, Deus sabe todas essas coisas. É verdade. Às vezes é para acontecer assim É para mesmo, acontecer. né? É verdade. Mas, doutora, eu gostaria que você relatasse para a gente aqui alguns casos que você tem recebido. Você pegou muitos casos também na época da pandemia? Então, Como sim. é que foi para você? Na pandemia foi um pouco mais delicado essa questão, por exemplo, da internet, porque muita gente não comprava antes na internet. E começou a comprar na época da pandemia. Sério? Porque a gente não podia sair de casa, então a gente começou a naturalizar essas compras na internet. Até eu mesmo, antes eu não fazia compras na internet e agora eu consigo comprar com muito mais facilidade, né, do que antes. Só que o que começou a acontecer? As empresas os fornecedores não davam conta das entregas, porque era muita gente fazendo pedidos e acabava que não recebiam em suas casas. Então, se tornou mais comum esse tipo de reclamação no Poder Judiciário sobre compras que não foram entregues. Uau, é isso aí. Bom, temos mais uma ligação. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Fala, meu amigo, de onde você fala? Primeiro, Meu nome é Luiz. Eu acabei de falar com vocês. Eu estou te assistindo aqui na televisão. Eu estou vendo a doutora aqui. É o caso seguinte, eu tenho 70 anos e eu pego a filha preferencial de qualquer homem que tem lá, né? Estipulado para mim. Aí eu fui lá numa lotérica, que eu faço esse procedimento na lotérica, mais perto da minha casa, que é aqui na Embomirim. Bem, tudo bem. Aí eu fui no Vengueiro aqui na Embomirim. Tudo bem, cheguei lá, tinha 3 pessoas. Peraí. Eu fui conferir os meus jogos da loteria, para ver se eu ganho, né, essas coisas. E em geral, todo mundo. Aí tinha um cidadão na minha frente, eu falei, não, eu posso pegar o resultado no jogo com a moça aqui, depois eu vou para a fila e eu pego a fila. A moça foi tão cruel comigo que ela mandou assim, espera. Eu falei, moça, o rapaz me deu uma vaga para mim. É só que pegar o jogo. Se tivesse lá no balcão todos aqueles que eu queria pegar, eu não estou pedindo para você. Eu estou pedindo só o máximo. E daí, o que eu faço? É mal do caro, caixa. Meu amigo, só sei de uma coisa, que você tem 70 anos e qual que é o seu nome? Você não falou. Luiz Alfredo da Silva. Luiz Alfredo da Silva. Luiz Alfredo. O Luiz Você conseguiu Alfredo. entender? Então, eu entendi que o senhor foi na lotérica. Na notícia. Foi. Isso, eles te trataram mal na lotérica? Muito Foi mal. Isso? Só tinha um caixa. E tinha 3 pessoas só. E o cidadão que estava na fila, eu pedi para ele vir pegar o resultado Sim. da lotérica, negócio de Mega Sena, Loto Passo, Quina. E a moça foi tão bruta comigo. Eu falei, moça, é o seguinte, eu não vim mais aqui porque eu estou sendo obrigado. O rapaz me deu uma vaga. Entendo. Eu digo, eu nunca mais vim aqui, porque eu não preciso estar aqui. Sim. Tem outros, eu não preciso quase de você. Quem paga o seu salário é eu. Até porque o senhor tem prioridade no atendimento, tá bom? Exatamente. Então, Tá bom. mesmo que ele tivesse te dado ali a vaga, o senhor já tinha prioridade, tá bom? O senhor Exatamente. estava ali no seu direito. Se eles te trataram mal, o senhor quiser fazer uma reclamação à justiça sobre isso, pode sim, tá bom? Pedir uma indenização moral. Se tiver alguma testemunha que o senhor tenha contato para poder falar sobre o que aconteceu com o senhor, tá bom? Tá bom, senhora. Espero ter te ajudado. Doutora, foi um prazer falar com você, tá, doutora? Obrigada. Se eu tiver algum problema, eu volto a ligar para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. O senhor também. Obrigado. Olha, gente, que situação, né? Pois é. Falta de respeito com pessoas da terceira idade, né? É isso, verdade. doutora? Acontece muito, infelizmente, Acontece muito, né?
Ai, doutora, que maravilha aí de entrevista, de podermos Obrigada. bater esse papo, tirar todas as dúvidas e conclusões relacionadas ao direito do consumidor. Eu quero te agradecer, doutora. Muito obrigado Obrigada. pelo Eu que carinho. agradeço aqui pelo espaço que você me deu para a gente falar sobre todos esses problemas que acontecem na sociedade. A gente nem imagina, né? Às Verdade, vezes. são muitos. Pode deixar, por favor, telefone de contato, redes sociais, até mesmo falar onde você atende aqui em São Paulo. Hoje o nosso escritório tá na Vila Prudente, tá bom? O telefone, eu vou precisar de uma ajudinha. O telefone, se eu não me engano, tá na tela. Tá na telinha, não tá? Na tela o telefone de contato? Tá na telinha. Tá na tela. Sim, e o meu Instagram é Flávia Alencar, advogada, vocês vão conseguir me encontrar, Ok. tá bom? Obrigado, doutora. Volte Eu que sempre. agradeço. Obrigado pelo carinho.